estar aqui com vocês de novo. Pela segunda vez que nós estamos aqui, né? É o nosso bate-papo de setembro. O nosso tema será Adoção em Contexto Escolar, o que saber e como fazer. Nós temos, quem já é pai, mãe adotiva, já tem muitas dúvidas sobre isso, né? Mas vocês são pretendentes, vamos discutir, vamos, né, aqui partilhar as suas dúvidas também. Nós estamos com uma convidada, Juliana Faria, que é psicóloga graduada pela Universidade de Fortaleza, psicodramatista, formada pelo Instituto Cosmo de Psicodrama e Master, sede Fortaleza, especialista em dependência química pela Universidade Estadual do Ceará, psicopedagoga formada pelo Unicristos, neuropsicóloga em formação pelo Unicristos e atuando como psicóloga clínica e escolar. Então, nós temos muito a aprender aqui, né, hoje. Outra coisa, eu vou pedir a vocês, ela vai fazer uma apresentação, mais ou menos 20 minutos, e eu vou passar ali no nosso bloquinho para que vocês façam as perguntas, porque fica melhor do que todo mundo chegar aqui, né? Então, após a apresentação, eu já vou começar a fazer as perguntas que estarão no bloco e ela vai respondendo, a gente vai fazendo o bate-papo mesmo. Para quem vai assistir depois, eu peço que curtam o nosso vídeo e compartilhem, né, essa apresentação, porque esse tema é muito importante, surgem muitas dúvidas. Nossas redes sociais, vocês podem seguir: Instagram, Acalanto Fortaleza, o YouTube é Acalanto Fortaleza, nosso e-mail é ongacalantofortaleza@gmail.com e qualquer dúvida, vocês precisarem, nós estamos à disposição. Então, eu vou passar a palavra para a Juliana, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigada. Novamente, bom dia. Obrigada, viu? É uma felicidade para mim estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer a Acalanto, no nome da Josiane, que foi a pessoa que eu tive mais contato, né? Para a gente se organizar para esse momento. Quero dizer para vocês que estou um pouco nervosa, tá? Não tenho essa prática de estar falando com o microfone. Então, tudo que é novo para a gente gera uma certa ansiedade, não é isso? Mas vou me esforçar para que seja um momento prazeroso e construtivo para nós. Eu sempre falo para nós que quando a gente se propõe a falar de alguma coisa, eu tenho uma impressão que a gente aprende mais do que ensina, tá? E eu estou com essa impressão muito forte. Eu não sou mãe por adoção, né? Tenho 2 filhos biológicos, mas tem histórias de adoção na minha família pessoal. Então, toda vida que a gente se aproxima mais de uma história, essa história ela fica mais familiar para a gente, ela fica mais significativa para a gente, ela faz parte da nossa formação. Então, é uma temática que me encanta muito. Claro, obviamente que para vocês, né, não preciso nem perguntar. E aí eu comecei, né, fiquei uns 15 dias aí tentando me aprofundar um pouco mais, pensando, refletindo, lendo, vendo vídeo, para decidir o que trazer para vocês. E aí eu fiquei assim, meu Deus, geralmente quando eu me aproximo de alguma temática, de familiares que estão envolvidos numa temática, geralmente a gente sabe menos do que os familiares. Na minha prática é assim, tá? Não sei na de vocês, mas na minha é assim. E aí eu disse assim, bom, então eu vou pegar o que mais me tocou, o que eu achei assim que fez sentido para mim, pelo menos nesse momento. Porque todas as vezes que a gente se aproxima mais de uma temática, aquela temática vai fazendo mais sentido pra gente. E a gente vai se apropriando ainda mais disso, tá? E aí a Josiana me disse que eu tinha que trazer um pouco da minha prática, né? Eu sou psicóloga também escolar, né? Já tem alguns anos que eu trabalho em escola. A minha experiência é com a educação infantil. Então, para alguns, né, eu não sei, assim, não teria como eu saber a história, né, e a pretensão de cada um de vocês. Para alguns que buscam a adoção tardia, talvez a educação infantil, né, não seja a realidade de alguns, mas é a realidade que eu posso partilhar com vocês, que é a que eu tenho experiência e vivência, tá bom? Bom, então vamos lá. O tema é o que saber e como fazer. Antes da gente chegar na escola, tu pode passando, né? Eu queria contextualizar alguns pensamentos de uma forma muito breve, porque a minha fala é só de 20 minutos, então não dá para a gente aprofundar esses pensamentos, mas eu achei eles muito importantes. Por favor. Trazer um pouquinho desse conceito de família e adoção, que ela está em constante transformação, né? O que se pensava de família, pode passar o primeiro, o que passava de família, né, que se pensava, né, assim, ainda tem isso também, a gente sabe, né, mas muito
aquela família nuclear, pai, mãe, filho, né? Aquela família consanguínea. E a gente, né, durante muitos anos, a associação ficava muito presa a esse conceito. E graças a Deus, e as lutas, e as histórias, porque na vida real não é assim, né? Na vida real é totalmente diferente, a gente vem avançando. E hoje a gente tem um conceito de família, que família é um lugar de afeto, de amor. Independente se vai ter pai e mãe, se vai ter sua mãe, se vai ser seu pai, se vai ser uma família homoafetiva ou não. Então, tudo isso hoje a gente já construiu e avançou, porque a gente sabe que família é um espaço de pessoas que têm afeto, que se relacionam através do afeto, tá? E aí, uma outra coisa que me marcou muito é que eu estudei um pouquinho da história da adoção no Brasil, né? Que ainda temos muito que caminhar, mas uma construção que eu achei muito significativa é a ideia de que antigamente, né, se pensava em adoção, a ideia era assim, era encontrar filhos para uma família. Aquela família não conseguiu constituir através, né, da biologia um filho, então se procurava para aquela família. Hoje a perspectiva não é mais essa, né? A perspectiva é a ideia de encontrar famílias para crianças que já existem. E aí eu não sei, vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Comecei a entrar em alguns grupos de apoio à adoção, como é a Acalanto, e eu vejo que tem uma força muito grande dos grupos, não só de ajudar as pessoas que estão em processo de adoção, mas de levar essa construção da adoção para dentro da cultura, de uma forma cada vez mais verdadeira, natural, simbólica, significativa, certo? E é uma missão da gente levar esse tema para todas as instâncias, né? Quanto mais a gente falar sobre adoção, quanto mais a gente viver a adoção, quanto mais a gente partilhar as nossas histórias de adoção, mais a gente dá possibilidades para que essas histórias aconteçam, tá? Isso me encantou, assim, verdadeiramente. Eu fiquei bem encantada. Então, vamos lá. E aí, eu trouxe um pouquinho do conceito de escola, né? Que é uma instituição onde as histórias acontecem, onde a vida acontece, onde as coisas são construídas. O conceito básico, eu trouxe bem, né? Escola como espaço de aprendizagem, de interação social, instituição de educação e formação de opinião. Por favor, pode passar. Mas as primeiras aprendizagens, elas não acontecem na escola, elas acontecem na família. Não é assim? Tem umas cabecinhas aí, então, estou achando que é. Então, assim, a partir do momento que a gente entra na família, né, que a gente chega numa família, seja através do nascimento, né, biológico, seja através da adoção, a gente começa os nossos aprendizados, que é para a vida toda, tá? Então, antes de chegar na escola, alguns aprendizados na história daquela criança já aconteceram, tá? Eu acho importante trazer isso também. Importante a gente ter essa consciência da história de cada criança, que ela acontece desde o momento da concepção. E aí me veio pode passar. E aí me veio também, né, eu tive contato de conhecer um psicólogo que é uma referência na adoção, né, que é, vou pedir de novo para ver se eu sou letra. Schettini. Gente, é porque o nome dele ele tem uma escrita mais diferenciada, eu já vou botar aqui. E aí eu fui atrás também da história dele, né? Ele também, né? Ele tem 5 filhos. Onde eu procurei, eu não consegui identificar quantos são por adoção. Mas ele é um escritor que tem vários livros. Se alguém ainda não conhece aqui, tiver a oportunidade de buscá-lo, vale muito a pena, porque ele, para mim, revolucionou o conceito do que é adoção. Ele vai, né, ele transcende, pelo menos o que eu conhecia anteriormente, e eu queria partilhar isso com vocês. Pode. Então ele fala, né, que a ideia de adoção é para além da formalidade jurídica, certo? É para além dessa questão que é importante, que é uma vivência muitas vezes, né, assim, difícil, demorada, né, com várias etapas, então é importante sim. Mas ele traz um outro conceito, né? Eu trouxe uma citação dele que ele diz assim: todos os filhos são biológicos e todos os filhos são adotivos. Biológicos, porque essa é a única maneira de existirmos concreta e objetivamente. Adotivos, porque é a única forma de sermos verdadeiramente filhos. A real e autêntica
parentalidade é a afetiva, né, que tem a ver com o conceito de família que a gente começou, né, a apresentação. O processo biológico é apenas um conduto para que se possa amar e, portanto, transformar o puramente biológico em afetivo. Então, ele transcende, ele amplia o conceito de adoção para além do processo de adotar uma criança. Mas é mais ainda do que isso, né? Eu sei que, né, as voluntárias da Acalanto, né, têm histórias de adoção, e aí eu acho, né, se eu estiver enganada depois, na hora das perguntas, vocês me corrijam, que na medida que a minha criança chega na minha família, é só o comecinho do processo de adoção, né? A gente passa a adotar as nossas crianças todos os dias. Porque na grande maioria das vezes, seja o filho, né, que veio por via biológica ou por adoção, a gente projeta, a gente sonha, a gente imagina, a gente idealiza. E quando vem para o real, a grande maioria das vezes é totalmente diferente do que a gente projeta. Não que não seja importante sonhar e projetar, tá certo, gente? Mas o exercício de depois trabalhar o real, o que é possível, é um exercício geralmente bem mais complexo e que vai demandar muito mais da gente. Então, uma das coisas que eu queria trazer para vocês, e depois eu vou fazer associação com a entrada na escola, é que a gente, quando resolve entrar no processo, e quando a nossa criança chega, a gente vai adotá-la todos os dias nesse conceito mais amplo, que é conhecer a minha criança. Tá? Então, vamos lá. E aí, uma outra compreensão que eu achei assim, que me tocou muito, por favor. Ele traz, né, que a adoção adoção como uma atitude adotiva, como um valor, uma necessidade presente em todos os relacionamentos interpessoais. Então, se a gente amplia esse conceito de adoção, tá? Se a gente vê de uma forma ainda mais abstrata, a gente, em qualquer relação, a gente precisa, aí, por favor, né, ter essa atitude adotiva, que é o quê? Respeito às diferenças, tá? Respeito à singularidade, respeito à subjetividade do outro, que o subjetivo é o que é mais pessoal, né? Assim, é como eu sinto, é como eu penso, é como eu ajo, é o que é da minha essência. O respeito ao ser do outro torna mais sensível a história de cada um. Tanto para eu viver a minha história, eu ser sensível comigo mesmo, eu ser sensível com a história do outro, tá? Então, essa atitude adotiva que ele traz, esse conceito, né, é para tudo, é para todas as relações, tá? Inclusive, eu acho, né, vou me arriscar aqui a dizer que talvez, né, enfim, as famílias adotivas que adotam essa postura adotiva, essa atitude adotiva, eu acho que isso reverbera em todas as outras relações na vida dessa família. Não só na relação paterna, materna, mas em todas. Tá? Então vamos lá. Tudo bem, gente? O ritmo tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tá certo. Então vamos lá. E aí chegamos a essa relação, né? Como é imaginar, vivenciar a adoção do meu filho na escola? Eu fiquei a imaginar que, como qualquer adoção, a gente cria expectativa. A gente projeta, a gente imagina. A adoção ainda, infelizmente, tem alguns mitos, né? Então, às vezes, a gente tem medo desses mitos, algumas coisas ruins que possam acontecer nesse universo que é a escola, tão importante, tão necessária na vida de todos nós, principalmente das crianças. Então, a gente começa nessa projeção, nessa imaginação, como é que vai ser, será que vai dar certo, será que alguma coisa, será que vai sofrer algum tipo de preconceito, será que não vai? A gente sabe que no processo adotivo outras questões aparecem, não somente, né, a idade da criança, às vezes o gênero da criança, enfim, outras questões vão aparecendo, tá? E aí, eu até, não sei se vocês vão prestar atenção, a única imagem que eu coloquei de rosa, né, o fundo de todas as outras, né, é azul, eu coloquei de rosa porque eu entendo, e aí eu venho do meu olhar, de quem é psicólogo escolar, de quem está dentro, é que tudo começa, toda a construção de eu pensar sobre, de eu levar a minha criança para uma instituição escolar, eu construir uma relação, uma comunicação, uma parceria família-escola, tá? Por favor. Pode botar até os dois, né? Assim, e aí eu entendo que a gente começa, né, quando a gente... Aí eu estou projetando um possível futuro de vocês, certo? Já que vocês me disseram que estão em processo de adoção, não é isso? Pronto. Então,
E aí isso também, gente, vai variar de acordo com a idade da criança, tá? Eu estou trazendo mais o universo da educação infantil, isso é importante, porque uma adoção tardia, uma criança que entra na escola, né, ou que vai mudar de escola, tá? Vai mudar de processo educacional no fundamental, já é uma outra perspectiva. Faz sentido para vocês? Então, eu vou trazer um pouco da minha prática na educação infantil. Então, o que é que eu entendo que pode ajudar nesse processo? Primeiro, é partilhar a história, né? Na prática, na realidade, hoje é muito mais comum, aí eu vou falar da minha realidade, tá? Como é que acontece na minha realidade, na escola que eu trabalho? As famílias matriculam as crianças, elas vão passar por um processo de entrevista, né? Essa entrevista é muito focada para conhecer um pouco da história da criança e ajuda a gente a planejar a adaptação da criança na escola. Porque a adaptação é processo, como praticamente tudo na vida, tá? E aí já tive experiências de famílias que chegam e contam toda a história, né? Desde antes do processo de adoção, como está, porque algumas famílias já está o processo já finalizado, outras ainda estão no começo, outras ainda estão com aquela guarda provisória, às vezes ainda não mudou o nome na certidão. Então, tem diferenças dependendo da fase que está a adoção, o processo de adoção, tá certo? Então, uma coisa é quando a família traz a história e partilha com a escola, outra coisa é quando a família não traz a história, não partilha com a escola, tá? Isso ainda acontece. Às vezes, eu partilhei com a Josiana, já tive famílias que a gente só soube que a criança era uma criança adotiva depois que a criança estava saindo. No último ano a gente tem lá, né, a criança fica mais ou menos uns 7, se ela começar no berçário. Nós temos o berçário até o primeiro ano do ensino fundamental na nossa escola. E aí a gente soube quando a criança estava saindo. A gente, às vezes, sabe a história que não é dita. Sabe quando você não fala com todas as letras? Você diz assim, meio que a história pela metade? Recentemente eu fiz a entrevista de uma mãe, é o segundo filho dela. Na primeira entrevista, ela não partilhou com a gente. No segundo filho, agora, ela disse assim, ele chegou para mim com 3 meses. Só, não contou mais nada. Né? E aí, as histórias, pelo menos na minha prática pessoal, eu gosto muito de construir uma relação de confiança. E eu acho que quando a gente é invasivo, a gente tem menos chance de construir uma relação de confiança, tá? Então, a gente às vezes vai se aproximando mais da família, se aproximando, e as histórias vão vindo ou não vão vindo, certo? E outras famílias não. Elas trazem abertamente, contam toda a história, e aí a gente acolhe de uma outra forma. Eu nem vou entrar no quesito do que é melhor do que é pior, tá? Eu entendo que a gente tem mais chances de acertar enquanto contexto escolar, tá? A partir da visão da escola, quando as histórias são partilhadas, certo? Essa é a minha compreensão. Inclusive, caso aconteça algum desafio, caso aconteça alguma situação que precise ser trabalhada no contexto escolar. Se a escola não é ciente do processo de adoção da criança, ela vai não ter dados suficientes para muitas vezes compreender aquela história. Faz sentido para vocês? Então a gente vai construindo a história da criança no contexto escolar a partir de uma verdade, de uma história que é respeitosamente a história dela. Porque quando a gente não conta a história de alguém, a gente pode estar desrespeitando a história desse alguém, tá? Pelo menos do meu ponto de vista, tá, gente? Eu sempre vou estar falando aqui de um ponto que é o meu e que não, obviamente, ele é único e absoluto, tá certo? Até porque iria de encontro ao que eu acredito, que as histórias são construídas, certo? E aí também a gente não entra no critério de julgar. A gente, quando eu falo, a gente enquanto instituição escolar. Por que fulano falou? Por que aquela família contou? Por que aquela família... Bom, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua forma de lidar com a adoção. Mas eu entendo, né, que as histórias, quando elas são contadas, a gente tem mais chance de se aproximar mais daquela pessoa. E compreender, entender. Vamos lá? Por favor. E aí, quando a gente consegue construir uma relação de parceria, escola-família, tá? Uma relação de parceria que a família traz os seus receios, os seus medos, a sua história, a sua angústia, essa projeção de como vai ser a vida escolar da minha criança,
A gente consegue, quando a família partilha e a escola acolhe, porque também, né, a escola precisa acolher, tá? A gente consegue, por favor, Josiane, pode. A gente consegue planejar juntos. A gente consegue ressignificar a cultura, levar a cultura da adoção para todos os espaços. Tá tranquilo? Deu 20 minutos. Deu 20, então eu vou tentar aí acelerar um pouquinho. Bom, e aí o que é que eu quero dizer com isso? Uma das histórias que me marcou muito na minha experiência como psicóloga escolar de educação infantil, a gente teve essa criança, não estuda mais com a gente, já está grande, né? Já é uma criança que já está no final da infância já, quase chegando na adolescência. É uma criança filha de um casal, né, homoafetivo, 2 homens, e a primeira coisa que eles trouxeram pra gente, isso tem alguns anos, eu acho que tem uns 10 anos, foi como era feita a nossa agenda. As escolas, hoje muitas escolas, né, têm agenda virtual, tá? Mas ainda tem escolas com agendas física. A gente adota as duas lá na nossa escola. E aí lá, na hora de preencher, você vê cada detalhe como é significativo para cada família. E aí eles questionaram, por que aqui tem pai e mãe e não filiação? E aí a gente não tinha parado ainda para pensar sobre isso. Porque quando a escola começou, que a agenda foi pensada, a gente ainda não tinha história de crianças por adoção. E essa família inaugurou a nossa história dentro do contexto da nossa escola e trouxe esse questionamento, né? A história dele era plenamente aberta, né? A história de adoção. E aí, e fez muito sentido para a escola. Claro, as famílias são diversas. Eu não coloquei, né, que família hoje é um lugar de afeto, de amor e afeto. Então não fazia sentido deixar pai e mãe lá. E foi modificado e desde então a nossa agenda física tem lá no cabeçalhozinho lá, na página de identificação da criança, filiação. Percebe o quanto que isso é significativo para uma família, né, que não tem uma mãe, né, que são 2 pais? Percebem isso? E isso só foi possível porque essa família partilhou a sua história com a escola, deu possibilidade, a escola também se abriu e a gente construiu uma nova história. A gente planejou. E assim acontece para muitas situações. Por exemplo, eu também partilhei, né, com a Josiana a história de uma família que tinha 2 filhos biológicos e a terceira filha veio por adoção. E a família, assim, uma família super implicada, super afetiva, super amorosa. E a mãe construiu uma história. Ela escreveu um livrinho, ela escreveu mesmo, para que esse livro fosse contado na rodinha, na salinha. Nessa época ela tinha uns 3 aninhos, para explicar a história dela para os amiguinhos. É óbvio que a escola adotou esse livro, né? Por quê? Coisa mais linda, né? E o quanto que foi significativo para aquela criança e para aquela família a história dela ser contada na rodinha da salinha dela, tá? E assim a gente vai tendo várias histórias do contexto escolar que vão sendo construídas a partir dessa parceria. Porque, claro que as escolas, elas ainda têm muito que avançar. Para o material didático, né? A gente tem, acho que a que eu vi mais se repetir, né? Que costuma gerar angústia, é aquela foto, né? Da gestação, né? Que às vezes as escolas pedem, né? Traga uma foto, né? De você grávida. E a família adotiva não vai ter esse registro. E aí a gente precisa ressignificar. Bom, existem várias formas de chegada de uma criança na família. Através o biológico, como foi a citação, todos têm. Mas não necessariamente a criança permanece naquela família. Na família adotiva, ela chega de uma outra forma. E é uma forma tão importante, tão significativa e tão legítima como a biológica. E às vezes a gente precisa partilhar. E aí uma outra coisa que vem a sugestão, né, é que a família ocupe essa escola. Né? Uma outra coisa que, respondendo à pergunta, o que fazer e como fazer, é a família sugerir, olha, eu queria trazer essa temática, vai na direção, conversa com a direção. Ah, eu participo de uma associação, lá eles dão palestra, vamos trazer uma formação para os professores entenderem melhor, para os professores acolherem melhor, porque quanto mais a gente entende, mais a gente se aproxima, mais a gente pode ter potencial de acolher melhor. E o que a gente quer é isso, a gente quer ser acolhido. Nas situações
de rotina e principalmente das situações mais difíceis, mais desafiadoras da nossa vida. Não é assim? Tá. E aí a gente termina. Pronto. Eu não sei se a gente vai conseguir passar. Esse vídeo, gente, eu vi, só antes de tu botar, ok? Eu vi alguns vídeos, tá? E eu achei tão lindo essa fala. É um vídeo um pouquinho comprido, tem 8 minutos. Dá tempo ou não? Tá? Eu não sei nem se vocês conhecem esse vídeo. Se conhecerem, me perdoem, tá? Mas eu já assisti ele 3 vezes. Então, eu acho que dá para assistir várias vezes. Vamos ver se dá certo aí rodar e depois vocês me falam o que vocês acharam do vídeo. Acho que não tá. A gente pode levar o microfone onde estiver saindo. Posso ver? Com licença. Peraí, que o volume estava baixo, não lembro. Mas se a gente não conseguir ouvir, também não tem problema não, tá? Como eu falei para a Josiane, esse vídeo é um plus, né? Assim, é uma história, é uma fala gostosa e ele traz algumas reflexões que fizeram muito sentido para mim. Por isso que eu queria trazer e partilhar com vocês para saber se também fará sentido para vocês. Comunidade escolar em parcerias, certo? Claro que nem tudo é possível, gente. Assim, não dá para atender a todas as demandas assim, de forma assim, porque é um universo coletivo. E o universo coletivo, social, ele é assim. Algumas coisas vai agradar mais a alguns, outras coisas vão agradar mais aos outros. Porque a gente não consegue. Então a escola não é uma instituição feita por pessoas, então não seria diferente, tá certo? Em qualquer espaço coletivo, a gente nunca vai ter uma prática que ela é unânime, que ela vai funcionar para todos, tá? Agora, algumas, elas têm mais flexibilidade do que outras, tá? Eu acho que é por aí. Respondi quem fez a pergunta? Eu acredito que vou pegar uma frase que o Lucineudo falou, que a gente já teve esse tema, né? Que ele fala assim, que a escola tem que adotar nossos filhos. Isso. É isso o resumo, né? A escola também tem que adotar nossos filhos, assim como nós temos todos os dias. Quando acontece isso, né? Acho que essa comunicação e tudo vai fluir, vai dar tudo certo. E se a gente leva a temática da adoção para a escola, né? Pelo menos para a nossa escola, que vai ser a escola dos filhos, né, de vocês, e a escola dá essa abertura, né? Porque também não adianta a gente querer e a escola se fechar. Né? Não vai acontecer comunicação, né? Não vai acontecer. Aí, às vezes, é o caso, às vezes, a gente repensar a escolha da escola. Certo? Mas quando a gente leva a temática, a gente amplia a informação. A gente amplia conhecimento. Tá? Uma coisa que eu acho que faz sentido para mim é assim, às vezes eu tenho vivências lá na escola, nem é específica sobre o tema da adoção, mas às vezes quando acontece da família ficar numa defensiva ou a escola ficar numa defensiva, a coisa não acontece. A construção não acontece. E quando a gente se abre, a família se abre para a escola se abre para a família, aí a gente ressignifica. Aí a gente constrói. Eu acho que é por aí o caminho. Agora, claro, se é uma escola, vamos imaginar, a escola possível para o meu filho, tá? É uma escola que tem menos flexibilidade, aí às vezes a gente tem que ir com jeitinho, né? A gente tem que ir com calma, a gente tem que ir com tranquilidade, porque aí a gente pode, né? Pode, não sei se vai acontecer, abrir, deixar essa escola, né, mais sensível para as nossas demandas, tá certo? E vice-versa. A escola também precisa, né? Às vezes a gente tem algumas famílias, tem famílias que são super flexíveis, super abertas, super disponíveis, e tem famílias também que não, né? E aí às vezes a gente tem que ir cuidar primeiro, a gente tem que se aproximar, a gente tem que chegar junto, a gente tem que ouvir, pra gente poder construir. E não acontece, gente, se cada um ficar na sua, né? Apontando a falha de um, o outro aponta a falha do outro. Não tem comunicação. Tá? Complementando o que a Juliana está falando, eu vou trazer novamente o Lucineudo para cá
fala que ele teve que mudar o primeiro filho dele e várias vezes de escola, né? E aí um dia ele pegou e falou assim, eu estava me vendo refém da escola. Na segunda escola, eu perguntei, vocês têm essa conduta com os outros pais? Porque assim, tudo que o filho fazia, ligava para ele. E como ele estava numa adaptação, saindo, né, da coletividade da instituição de acolhimento para a família, as regras mudando, e aí ele estava testando muito na escola a autoridade, né? Ele disse, por que vocês me ligam 3 vezes por dia? Com as outras famílias é da mesma forma. Aí ele percebeu o quanto ele estava sendo refém da escola. E que a gente tem que se impor, a gente tem que falar, olha, eu quero saber como é que vocês lidam normalmente com isso. Né? Isso também é parceria. Sim. Porque senão, está mordendo muito seu filho, porque é adotado. Ele está batendo, é porque é adotivo, porque ele batia na instituição, porque ele apanha. Mas é só o filho da gente, que a gente adotou, que tem esse comportamento. Então não nos sintamos reféns. E como a Juliana lembrou, o grupo de apoio, no nosso caso aqui, aquele nosso encontro no WhatsApp, ele é muito importante, porque uma dá um depoimento, o outro dá um depoimento, e a gente vai ali criando forças. Porque vão dar trabalho? Provavelmente, porque eles não conhecem aquelas regras. Eu vou contar para vocês a história de uma criança que pegou a sala de educação infantil. Jogou todas as cadeiras em todas as direções e as mesas. É um sorteio de um squeeze, uma escola de poder aquisitivo alto. Um sorteio de um squeeze. E tinha que enfiar a mão dentro de uma caixinha e tirar o nome do sorteado. Quando não saiu o nome dele, ele pegou e quebrou tudo aí, me ligou, a mãe me ligou, nem mandou o recado passar, não deu de novo, ele fez isso, assim. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu, foi o sorteio de negócio. Eu falei assim, ele sabe o que é um sorteio? Ele entende que tem o nome de todo mundo e ele sabe como é que se consegue colocar o nome de todo mundo dentro de uma caixa com 4 anos. E aí ele vê que todo mundo tem squeeze, tem isso, tem aquilo, ele está acabando de chegar, ele nem sabe o que é dele, o que não é dele dentro da casa, ele tem a fantasia de que ele pode voltar, e aí ele não ganhou aquele negócio por quê? Você entende que você tem que dar uns 4, 5, 6 passos para trás, né? Porque não é porque ele é revoltado, não, ele não entendeu, ele queria tanto. Imagina aquelas crianças, quantos squeeze não tem em casa? E ele nunca teve um aluno da escola deles. Então a gente às vezes faz uma interpretação exagerada, já pondo na frente que é por causa da adoção. Pode ser. Mas pode não ser também, né? Então não sejamos reféns da escola. Tenhamos voz, com parcimônia da educação, e a gente educa a escola. Ela aprende com a gente. O vizinho que é indelicado aprende, a gente ensina. A gente já... Quantos de nós aqui já não foi? Um parente. Quantos de nós aqui a gente já também não foi indiferente a essa causa, ou não desconhecia essa causa, e hoje a gente já mudou o vocabulário, a gente já mudou olhares, né? E a gente vai fazer isso, infelizmente. Às vezes a gente tem paciência, às vezes a gente não está com paciência, né? A gente interpreta também se o outro é capaz de entender essa nossa fala, ou se é só melhor dar um sorrisinho amarelo e passar para outro assunto, né? Então a gente, na escola, é uma parceria constante. A minha filha tem 14 anos, tem lesão cerebral, ela tem um déficit cognitivo, ela tem aproximadamente um nível de escolaridade de uma criança de 8 para 9 anos. Ela não consegue passar da tabuada do 2 e contando no dedo. Porém, ela tem uma escrita muito boa, ortografia, né, uma concordância muito boa. É uma briga constante, uma luta, não é briga, uma luta constante. Porque a escola, quando a escola recebeu, que eu fui lá um ano antes, a escola falou assim, Eliane, eu vou ser bem sincera com você. A gente está engatinhando ainda nesse tema. Então, você que tem esse conhecimento, a gente vai caminhar junto, fazer uma parceria para construir. E realmente, agora a gente está num novo modelo de avaliação. Você acredita que essa semana ela faz avaliação fora da sala, num ambiente especial, né?
e uma pessoa fazendo a mediação. Ela não precisa que leia, mas ela precisa que interprete. E diz que a pessoa falou assim: ai, vocês dois estão muito ruins de matemática. Eu não sei o que eu vou fazer. Ela me contando isso, eu falei: aí você deu risada, né? Mas ela te contou a novidade do ano. Cada um é de um jeito. Aí ela parou assim, daí ela falou assim: e no que eu sou boa? Para você ver como tocou esse comentário. Você é bom em natação, você é bom em português, em literatura, etc e tal, né? Então, imediatamente, marquei horário na escola e falei: olha, estou gostando, o modelo está bom, o conteúdo a gente precisa melhorar e a pessoa que está acompanhando precisa se capacitar. Ela falou isso, ó, a coordenação só. A coordenação só. Ela falou na frente dos dois. E a minha filha, diferente do dela, laudada. Aí eu perguntei para a coordenadora: ela já leu o laudo? Né? Aí fala de comunicação da escola, se não tiver lido, né? Então, é uma construção, gente. Eu passo por isso por adoção e por uma questão de deficiência. E vocês podem só passar pela questão da adoção, mas é construir. Sempre simpático, sempre sorrindo, mas ir lá e pontuar. Ir lá e pontuar. Se a criança está numa situação de 4 anos, mordendo o professor nas antevésperas das datas, não está sendo feito um preparo adequado. Se estimula muito, é um ambiente que perpassa muito o tema e não tão. Mas então, e abrir o espaço da realidade. Você está se sentindo ali, eu preciso de um espaço, deixa eu morder essa daqui para ver se ela olha para mim. Né? Eu digo que o exercício, eu penso que o exercício que é importante é a gente se colocar no lugar do outro, né? Que é um exercício que a gente pratica às vezes muito pouco, né? E às vezes muito pouco, assim, menos ainda com a criança, né? Assim, a gente não faz muito isso. E se fosse eu no lugar dessa criança, como é que eu me sentiria? Como é que eu gostaria que agissem comigo? Como é que eu acho que, né? Esse exercício já ajuda muito a gente ter uma sensibilidade maior. E aí, cada caso é um caso. É claro, gente, como eu estou dentro da escola, é óbvio que eu tenho um olhar de dentro, né? Então, que é um outro olhar, que se soma com o olhar de quem está de fora, que é o olhar da família, tá? Quando a escola tem essa flexibilidade, às vezes é isso que você falou, não é por maldade daquela professora. Eu não sei nem se nos cursos de pedagogia essa temática é trabalhada. Então, se ela nunca conviveu com uma história de adoção, se ela nunca leu sobre nada, se ela não tinha tido ainda um aluno, né, com história de adoção, não sabe mesmo. E aí vem o nosso processo de educação ativo, e ativo constante. Eu acho que foi muito perfeito a sua fala. É na família, é na vizinhança, é na escola. E a gente pode ir com vocês na escola. Se precisar, a gente organiza o horário e a gente vai lá para ter essa fala, né? Para capacitar essa escola. E eles gostam, né? É sempre bem-vindo. Formação é sempre bem-vindo, porque serve para aquele aluno e serve para tanto. De uma forma geral, gente, posso falar para vocês, os professores são muito abertos à aprendizagem. Muito. Os professores, quem é professor, né, escolheu mesmo estar sempre se capacitando, né? Porque para a gente poder partilhar o conhecimento, a gente tem que estar muito mais aprendendo do que ensinando. As crianças têm essa oportunidade desse tempo em família, assim, para esse vínculo ser fortalecido, formado e fortalecido, ou já colocado na escola. Se for possível, né, como a Josiana partilhou, né, a vivência dela, com certeza, Josiana. A gente fala que, assim, quando a família tem a oportunidade de ficar com a criança, né, no primeiro ano de vida, ou às vezes até no segundo, é o ideal, tá? A gente tem creches porque muitas vezes a gente não pode, a gente não tem essa possibilidade, né? E eu já escutei várias histórias de chegada de crianças diversas, né, numa família. Então, quando a gente consegue planejar a chegada, se a gente conseguir planejar a chegada e a gente conseguir ter um tempo, e principalmente se a gente conseguir, às vezes até nas férias, parar, né, seria o ideal. Porque aí, até para a gente dar um suporte para aquela criança de segurança. Porque pode acontecer disso não ter sido estabelecido.
E isso acontece realmente na família, gente. E aí, se a gente conseguir, se a gente não conseguir, a gente pode ir também para a rede de apoio, né? Algumas famílias têm rede de apoio familiar, outras famílias não têm. Vocês entendem que a rede de apoio é a família ampliada, né? Eu acho que é uma outra possibilidade. Porque a escola ela é um universo social muito amplo. Então, a gente nasce no contexto menor para depois irmos para o contexto, assim como a abriga, um contexto social mais amplo, né? Então, eu concordo com você, José. Se for possível, sim, a gente esperar um tempinho. A Júlia trouxe um sonho para todos. Oh, Júlia. A Júlia está falando da pedagogia Waldorf, né? E aí, Waldorf. Waldorf. Então, ela está perguntando se seria... Desculpa, deixa eu ver aqui. A gente acha que a gente só será tem uma escola aqui na Fortaleza. Se essa pedagogia se encaixa para essa... de maneira especial para a adoção. Sonho. A Júlia quer se apresentar ou não? Pode ficar à vontade, tá, Júlia? Júlia, eu não tenho propriedade, assim, eu nunca trabalhei numa escola com a base Waldorf. Eu vou te falar o que eu entendo, tá, gente? Um pouquinho que eu entendo. É uma proposta pedagógica, tá certo? Que norteia as escolas, elas escolhem referenciais teóricos para planejamento da sua prática pedagógica, de como as crianças vão aprender, certo? E a Waldorf, ela tem uma prática muito específica, muito cuidadosa, ela trabalha muitos valores, ela vai para além dessa parte de escola somente conteúdo. Eu acho a Waldorf um sonho. Eu só conheço uma única aqui em Fortaleza. Você tem conhecido? São duas agora? Pronto, vou saber. A grande maioria não é. Existe, principalmente na educação infantil, as escolas que se denominam ou construtivista ou sócio-interacionista. Eu acho que é um caminho também melhor do que a escola que se denomina escola tradicional. Tá? A escola tradicional é aquela escola que valoriza mais o conteúdo, mesmo com pequenininhos, tão pequenininhos, né? Que é a educação infantil. Mas é um sonho. É que quando você falou que as crianças têm muito mais do que a parte de cognição para aprender, tem a parte de relacionamentos sociais, né? Já estamos terminando aqui, infelizmente. Então, aqui uma pergunta interessantíssima. Isso aqui, que a gente devia ter conversado antes. A ansiedade de alguns filhos, quando vai chegando dia das mães, dia dos pais, e aí as crianças realmente mudam o comportamento. Né? Tem crianças que não querem nem participar das festas. Sim. E aqui, o Paulo e a Gabriela estão falando que o filho de 4 anos ficava muito agitado, chegando até a morder os professores. Porque 4 aninhos aí já tem esse conceito de família, né? Já estabeleceu. Quando a gente pega a criança muito pequenininha, 1, 2 aninhos, a gente não sente, a não ser que, gente, a família esteja muito ansiosa por isso. Porque eu entendo família como um sistema, certo? Então, às vezes uma criança é muito pequenininha, às vezes ela nem verbaliza. Verbalizar que eu digo a oralidade, né? Porque se comunicar, eles se comunicam desde sempre. E aí, se isso estiver muito intenso para a família, a criança pode alterar o comportamento. Às vezes não é uma consciência cognitiva, é uma sensação ainda, porque ela ainda não desenvolveu para esse nível de consciência. Isso é o normal, tá? No desenvolvimento infantil. Mas uma criança de 4 anos, sim. Ela já tem estabelecido esse conceito de família. Eu penso, e aí eu acho muito bacana, isso para quem vai ter o seu processo de adoção com crianças pequenas, né? Que a gente já citou que algumas crianças já passaram dessa idade. Mas eu penso, e aí eu volto, que quanto mais a gente vem trabalhando com a gente, o que é essa adoção, o que é viver essa adoção, tentar diminuir os mitos, tentar diminuir essas crenças, partilhar os grupos de apoio, né, de ajuda, tem muito, pelo menos eu projeto que tem essa partilha de histórias, então a gente divide as nossas angústias, e quando a gente divide a angústia diminui, aí diminui a ansiedade. Então, a gente começa trabalhando a ansiedade da gente, enquanto pais, tá? Pra gente poder acessar a ansiedade da nossa criança. Porque também, se a gente entra nessa ansiedade da criança, e não é fácil, tá, gente? Nós somos humanos, certo? E a gente quer proteger, né? O que a gente mais quer fazer com os nossos filhos é protegê-los. Aí a gente pode possibilitar que ele trabalhe melhor, em parceria com a família.
Uma das coisas para a gente trabalhar a ansiedade infantil, tá, gente, é a gente dar espaços de comunicação, espaços de expressão para a criança. Mesmo uma criança de 4 anos, que já tem uma fala estabelecida, tá, ela ainda não tem a comunicação que nós adultos temos, através da oralidade, tá certo? Então, a gente dá a possibilidade dessa criança, através de histórias, através de desenho, através do brincar. São espaços que elas podem colocar a elaboração de conflitos internos, certo? E aí também partilhar com a escola, se a escola tiver uma equipe técnica, não é toda escola que tem psicólogo, infelizmente, né? Dar esse suporte, porque isso pode também aparecer na escola, no caso apareceu, né, que ela estava mordendo, né? Cuidar disso, a professora cuidar disso no contexto, fazer esse trabalho de parceria, certo? E em casos mais extremos, se for possível, às vezes um suporte fora da escola, né? Um profissional que vai fazer o acompanhamento extra-escola, um profissional psicólogo clínico. Respondeu? Sim, gente, quero agradecer. Por mim, você se sabe. A Lírica está dizendo que nosso tempo encerrou. Quero agradecer a presença de todos. A gente vai responder. Certo. Porque a gente vai terminar aqui a nossa gravação. Então, agradeço a sua presença, o seu tempo, a sua disponibilidade. Né? Acho que foi muito rico aqui para a gente. Nós temos muitas dúvidas. Se a gente pudesse, ficava aqui um tempão. Mais uma vez, quero pedir a vocês para seguir a gente nas redes sociais. Nós temos o nosso YouTube com vários outros temas riquíssimos. Vocês podem também partilhar esse que a gente vai colocar lá e os outros, certo? Então, agradeço mais uma vez e já convido para o próximo, que nas nossas redes sociais já vai, daqui a pouco, a gente vai anunciar o tema, né? O próximo tema. Então, tenham um bom dia a todos. Obrigada por estar aqui mais uma vez, né? Até o próximo mês. Se Deus quiser, né? Obrigada, gente. Assim, eu acho que eu sou capaz até de me emocionar. Eu estou muito grata por estar aqui hoje, né? Assim, dia 25 de setembro, para mim, assim, acho que é uma data. A gente fala, quando a gente estuda a memória, a gente sabe que o que mais potencializa a fixação de uma memória é o afeto, é o afetivo, certo? Quando a gente vive algo que tem afeto, infelizmente positivo ou negativo, não só os positivos, mas nesse caso específico é positivo, a gente guarda essa memória. Então, a minha gratidão, tá, para a Calanto, por esse trabalho, né, para todos os voluntários. Eu sei que quando a gente trabalha no que a gente acredita, a gente se engrandece certamente, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? E a vocês, né, porque sair de casa domingo de manhã é só o amor que move, gente, é só o afeto. Não tem, pra mim não tem outra explicação. Então, eu tenho a felicidade do dia 25 de setembro de 2022, eu receber e eu partilhar com vocês essa manhã de afeto é algo para mim indescritível. Muito obrigada. Muito obrigada. O nome da minha escola é Creche Escola Espaço Inteligente. Como é? Creche Escola Espaço Inteligente. Obrigada. Eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. Assim, meus filhos estudaram lá, já são grandes, não estudam mais. Mas lá, nossa missão é lugar de gente feliz.